Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 28 da sexta semana da Páscoa, quarta-feira, Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Texto que nós acabamos de ler hoje, Jesus está dizendo que ele teria muitas coisas a dizer aos discípulos ainda, aos apóstolos, que eles naquele momento não eram capazes de compreender. Jesus está dizendo para nós hoje que quem prepara a nossa vida para viver uma vida de discípulo de Cristo é o Espírito Santo. Não só naquilo que nós poderemos passar e viver por causa do Senhor, mas também na compreensão. Veja, uma coisa aqui é muito importante. Não é que quando o Espírito Santo viesse no dia de Pentecostes, ele fosse trazer uma novidade que Jesus não tenha comunicado aos apóstolos. Não. O Espírito Santo não virá trazer uma novidade, mas ele virá trazer a compreensão daquela revelação de Jesus. Assim também é conosco para poder conhecer as coisas de Deus, para poder conhecer as coisas do Espírito, é preciso o próprio Espírito Santo. Para nós compreendermos as coisas da fé, é preciso a ajuda do alto. É o Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza, como nos diz São Paulo a Romanos, porque nós não sabemos orar nem pedir como convém, mas o próprio Espírito ele reza em nós. Então, o próprio Espírito, além dele rezar em nós, ele vem nos auxiliar a compreender os mistérios de Deus, a compreensão da fé. E veja, meus amigos, como nós precisamos do Espírito Santo para viver o nosso batismo. Estamos aí caminhando para o dia de Pentecostes, né? As leituras agora, essa semana e a outra, irá falar muito do Espírito Santo, irá nos preparar muito para esse dia maravilhoso. E é o Espírito Santo, é precisamente o Espírito Santo, é ele que vem preparar o nosso coração e nos dá pleno entendimento. Jesus chama ele pela boca de São João de o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que nos liberta e nos livra de todo erro. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, que verdade é essa? O Espírito Santo. Espírito da verdade. Então o Espírito Santo ele vem nos libertar do erro, das trevas, né, do engano, da malícia da serpente, e ele vem trazer para nós entendimento das coisas do alto. Jesus diz: vocês não são capazes de compreender agora. E é assim, irmãos, existem muitas coisas que Deus ele vai dando a capacidade, a interpretação a cada um de nós ao longo dos tempos. Estamos aí há 2000 anos e pouco no cristianismo, desde que Jesus veio a esse mundo a primeira vez, e tem coisas que só foi ficando claro, né? A fé só foi ficando clara através do discernimento da igreja, mas através de muito tempo, de muita reflexão, de muita oração, de muita escuta de Deus,
é que as coisas foram ficando claras para cada um de nós. Jesus então está dizendo que sem o Espírito Santo, nós não vamos dar conta de viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Veja, é depois da vinda do Espírito Santo, veja, antes do Espírito Santo, antes do evento de Pentecostes, como estavam os apóstolos, como estavam os discípulos de Cristo? Medrosos, trancados, eles estavam aterrorizados, sem força para poder evangelizar, sem convicção intelectual para poder colocar as coisas às claras. Era assim. Jesus ressuscitado apareceu para eles. Jesus ressuscitado soprou sobre eles, deu o poder de perdoar pecados, confirmou o primado de Pedro. Jesus ressuscitado apareceu para eles, mas ainda assim, foi só no evento de Pentecostes que eles, de fato, Pedro, na primeira pregação, Pedro converte já 5.000 pessoas, mais ou menos, sem contar mulheres e crianças. Primeira pregação de Pedro. Aquele que estava preso, aquele que estava com medo, aquele que estava desanimado, já na primeira pregação, Pedro, ele converte uma multidão. E não fica por aí. Quando ele vai lá entrar naquele templo Formosa, ele e João, e que ele vê aquele aleijado na porta do templo, ele diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus fica de pé. Então Pedro, ele é preso, ele é açoitado, ele é humilhado, e nada disso estava fazendo a menor diferença para ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo e ele estava entendendo agora de uma maneira nova. É assim, né? A graça que o Espírito Santo nos dá é como aquela que muitas pessoas, por exemplo, conhecem, decoraram o Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ótimo! Muita gente sabe disso, porque decorou essa fórmula. Mas a pergunta é: aqueles que pronunciam essa fórmula, entende como funciona isso? Quando a pessoa descobre que aquilo é daquele jeito e não tem como ser de outro jeito, ela fala: puxa vida, eu conhecia, mas agora eu conheço. Ó, você já não conhecia? Já, só que agora você conhece de um modo diferente. É isso que os santos vivem quando eles recebem, então, ciência infusa, dada pelo Espírito Santo a respeito dos mistérios de Deus. Os mistérios, por exemplo, o mistério da encarnação, o mistério da paixão do Senhor, os mistérios sobre Deus ou sobre Nossa Senhora. Quando aquilo é dado do alto, é como aconteceu com Pedro em Mateus 16. Jesus falou: olha, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. O que te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Então, veja, existem coisas que nós só vamos conhecer através do Espírito Santo. Existe uma determinada linha aonde a filosofia não cruza, aonde o conhecimento humano não cruza, aonde a ciência não cruza. Somente a fé é capaz de adentrar a certos terrenos e poder nos dar a visão clara, ainda que na penumbra da fé, uma visão clara das coisas de Deus. Então, o melhor veículo, sem dúvida alguma, é o veículo da fé. É a fé em Cristo, que nos dá acesso a esses mistérios de Deus. E essa fé em Cristo, o Espírito Santo vem na nossa vida. Santo Agostinho descobriu isso como ninguém. Ele descobriu que depois de batizado, uma vez que ele deixou o pecado e estava vivendo uma vida nova, ele percebeu que a sua inteligência ficou turbinada. É evidente isso, uma vez que a nossa inteligência ela é iluminada por duas luzes, a luz natural da razão, que todos usam, pagão, um ateu, um agnóstico, todos usam a luz natural da razão, mas a nossa inteligência também é iluminada por uma luz chamada luz sobrenatural da fé. E quando a nossa inteligência, iluminada pelas essas duas luzes,
essa potência da luz sobrenatural da fé, da graça que infunde em nós, nós então podemos adentrar ao mistério de Deus. E com isso eu não estou dizendo que nós vamos conhecer tudo, desvendar, não. Mas aquilo que Deus quer revelar para nós, que nós não somos capazes de conhecer e de entender se não for no Espírito Santo, quando nós estamos imbuídos da vida de Deus. Então aí, Deus, aquilo que Ele quer que a gente conheça, Ele vai e infunde isso dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Aqui está a beleza da vida sobrenatural, a beleza da vida espiritual. É isso que Jesus está dizendo nesse evangelho. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês. Jesus estaria dizendo para mim e para você hoje, olha, eu tenho muita coisa para comunicar na sua vida. Mas talvez você ainda não esteja preparado. Quantas vezes Deus quer comunicar algo ao nosso coração e Ele não comunica porque nós não estamos preparados? Pode ser que Ele nos perca de uma vez por todas. Então não, então Deus ele não queima cartucho, Ele não queima etapa, Ele espera porque Ele é a sabedoria eterna, Ele é a sabedoria encarnada, Ele é o Deus humanado. Então muitas vezes o Senhor espera, Ele diz, tá, você não é capaz de entender ainda isso, você não é capaz de compreender, e Deus ele vai usando de paciência, Ele vai usando de paciência com cada um de nós, Ele vai preparando o nosso coração, até chegar aquele dia, não, agora o meu filho, ele está no Espírito Santo e é o Espírito que vai revelar para nós, é Ele que vai colocar as maravilhas de Deus para nós. Então, meus amigos, vamos pedir, a graça do Espírito Santo na nossa vida. Vamos pedir que o Espírito Santo, a gente seja dócil e deixe que Ele nos conduza às alegrias eternas, ao caminho de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.